A polícia de Nova York investiga como possível terrorismo inspirado pelo grupo ISIS o lançamento de explosivos perto da residência do prefeito Zohran Mamdani. O presidente Donald Trump esteve no sul da Flórida no fim de semana, onde lançou uma nova coalizão contra os cartéis de droga. No evento, ele também afirmou que não tem tempo para aprender os idiomas de líderes latino-americanos. Em Brasília, o presidente Lula recebeu o líder da África do Sul, reforçando a parceria entre os dois países. E ainda, motoristas nos Estados Unidos já sentem no bolso a alta do preço da gasolina em meio à escalada das tensões com o Irã. Tudo isso e muito mais, agora no Brasil News. Boa noite. Uma bomba caseira foi usada durante um protesto em Nova York e poderia ter provocado uma tragédia. A polícia confirmou que o artefato lançado perto da residência oficial do prefeito em Manhattan era um dispositivo explosivo improvisado, conhecido como IED. Segundo a comissária do New York PD, Jessica Tisch, o objeto não era um alarme falso e nem uma bomba de fumaça e tinha potencial para causar ferimentos graves e até mortes. O incidente aconteceu durante um confronto entre manifestantes e contra-manifestantes em frente a Grace Mason, casa oficial do prefeito de Nova York. 2 suspeitos foram detidos. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, mas autoridades alertam que o dispositivo continha materiais capazes de aumentar o impacto da explosão. A polícia de Nova York investiga como terrorismo inspirado pelo ISIS o lançamento desse explosivo perto da residência do prefeito Zohran Mamdani. On Saturday, a protest was held outside Gracie Mansion, where I live with my wife Rama. Neither of us were home at the time. This was a vile protest rooted in white supremacy entitled Stop the Islamic Takeover of New York City. Many of the counter-protesters met this display of bigotry peacefully, with a vision of a city that is welcoming to all. But a few did not. 2 men, Amir Balat and Ibrahim Qayyumi, traveled from Pennsylvania and attempted to bring violence to New York City. They are suspected of coming here to commit an act of terrorism. There is video of these 2 individuals throwing 2 devices towards the protest. The police department has determined that these were improvised explosive devices made to injure, maim, or worse. Thanks to the swift and decisive actions of NYPD officers at the scene, both men were immediately taken into custody, and the devices they brought taken off of our streets. Ataque iraniano com mísseis matou pelo menos um homem e deixou 2 feridos graves nos centros de Israel nesta segunda-feira. O Serviço de Ambulâncias de Israel informou que pelo menos uma pessoa morreu e outras 2 ficaram gravemente feridas em um ataque iraniano com mísseis na segunda-feira. A polícia disse que os projéteis atingiram 6 locais e que a vítima fatal estava em um canteiro de obras na região central do país. Lembro novamente aos cidadãos. Devem ter cuidado, ser cautelosos, não subestimar, entender que o perigo é grande. Quem não for para uma zona protegida pode ficar gravemente ferido. Antes do ataque, sirenes soaram nas cidades de Tel Aviv e Haifa após um novo lançamento de mísseis iranianos ser detectado em direção a Israel. Enquanto isso, ao norte, uma fumaça negra se ergueu sobre Beirute após ataques aéreos israelenses no Líbano. Israel afirmou que continua a ter como alvo o Hezbollah, que é apoiado pelo Irã. O Líbano foi arrastado para a guerra iniciada pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã após o grupo militante abrir fogo para vingar a morte do líder supremo iraniano. No domingo, o Ministério da Saúde libanês informou que, desde 2 de março, quase 400 pessoas foram mortas por ataques israelenses, incluindo ao menos 83 crianças e 42 mulheres. Os números não fazem distinção entre combatentes e civis. As forças israelenses atacaram vilarejos no sul do Líbano, região em que, segundo Israel anunciou no domingo, 2 de seus soldados haviam sido mortos. Essas teriam sido as primeiras baixas no exército do país desde o início da guerra. Vamos ver agora um giro de notícias pela região de New York e New Jersey.
Em Nova York, câmeras flagraram um homem andando ilegalmente nos trilhos do metrô dentro de um túnel perto da estação da 191 Street. Segundo a polícia, foi ali que os agentes encontraram uma arma. O suspeito foi localizado mais à frente dentro da estação. Tentou fugir, mas acabou preso após perseguição. A polícia de Nova York diz que a atenção rápida dos policiais tirou mais uma arma ilegal das ruas. Em New Jersey, com a chegada do clima mais quente, moradores de Jersey City dizem que cada vez mais buracos estão aparecendo nas ruas. Motoristas precisam desviar de verdadeiras crateras por todo o estado. Um dos pontos mais críticos fica na Garfield Avenue, perto da Common Pay. A prefeitura orienta que os moradores denunciem os buracos pelo site Jersey City Connect. O prefeito James Solomon prometeu resolver o problema enquanto o Departamento de Transporte de New Jersey prepara uma operação estadual para começar ainda este mês. A seguir, Donald Trump esteve no sul da Flórida neste fim de semana para lançar uma nova coalizão contra cartéis de droga. Chegou a hora que você esperava no Seabra Foods. Agora, no Seabra Foods, você ganha mesmo. Cada compra vira ponto. Ponto vira desconto na hora. Só digitar o celular. Pronto, cupom na hora. Cadastre-se no caixa e já resgate seus cupons ou acesse Seabra Foods Rewards e prepare suas ofertas para a próxima visita. Seabra Foods Rewards, seu programa de pontos, sua economia de verdade. Quando o assunto é importação e distribuição de alimentos, a escolha certa tem nome: Triunfo Foods. Uma empresa forte, estruturada e preparada para atender supermercados e restaurantes com agilidade, variedade e qualidade garantida. Portfólio completo, logística eficiente e centros de distribuição estratégicos que fazem o produto chegar rápido, no prazo e com padrão elevado. Triunfo Foods. Força no mercado, confiança na entrega e crescimento para o seu negócio. Os preços da gasolina dispararam em todo o país na última semana. Na Flórida, o consumidor viu o preço aumentar mais de 60 centavos por galão. A repórter Lorena Gomes tem as informações. O preço médio do galão na Flórida chegou a cerca de $3,49, segundo dados da Associação Americana de Automóvel, a AAA. O aumento representa um acréscimo de mais de 60 centavos em apenas uma semana. A situação acontece em meio à alta do preço do petróleo no mercado internacional, em um momento de tensão no Oriente Médio. O presidente Donald Trump afirmou que a alta pode ser temporária e disse que os preços devem cair quando a situação com o Irã for resolvida. Especialistas alertam que o aumento também é comum nesta época do ano, com a chegada da primavera e o crescimento da demanda por combustível. E um motociclista morreu e várias pessoas ficaram feridas em um acidente com vários veículos em Zephyr Hills na noite de sábado. Os investigadores dizem que Minor Milian Morales, de 29 anos, da Guatemala, dirigiu uma caminhonete quando tentou ultrapassar outro veículo em uma área onde a manobra é proibida. Ao entrar na pista contrária, ele atingiu uma SUV que vinha no sentido contrário. Segundo a patrulha rodoviária, depois do primeiro impacto, outros veículos acabaram envolvidos na batida, incluindo uma motocicleta Harley-Davidson. O piloto dessa moto, um homem de 51 anos, morador da cidade, foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia disse que o motorista da caminhonete estava sob efeito de álcool com um nível acima do permitido e não tinha carteira de motorista válida. Ele foi preso e agora responde por homicídio culposo por dirigir sob efeito de álcool e outras acusações. O estado de saúde das outras vítimas não foi divulgado. E 6 pessoas foram levadas para o hospital depois de um incidente em um brinquedo no SeaWorld em Orlando. O caso aconteceu na tarde de sexta-feira. Segundo o parque, a situação aconteceu na montanha-russa Manta.
O brinquedo teve uma parada operacional que durou cerca de 7 minutos. Durante esse período, 6 visitantes relataram que não estavam se sentindo bem. O Corpo de Bombeiros do Condado de Orange foi chamado e as 6 pessoas foram levadas a um hospital da região por precaução. De acordo com o parque, o brinquedo voltou a funcionar normalmente logo depois. A administração do SeaWorld disse que a segurança dos visitantes continua sendo a principal prioridade. E uma estrela da Liga Profissional de Basquete Feminino dos Estados Unidos foi presa em uma boate em Miami. A jogadora Arike Ogunbowale, da WNBA, foi detida após uma confusão em uma casa noturna, onde a atleta comemorava a conquista de um título. Funcionários do local teriam tentado retirar a jogadora do clube por causa de uma discussão, quando ela teria socado um segurança no rosto. O homem teria caído no chão após o impacto. A polícia foi chamada e a atleta foi detida no local sem resistência. Ogunbowale agora responde a uma acusação de agressão menor. O time dela na liga, o Dallas Wings, informou que está apurando o que aconteceu. E um morador do condado de Pasco teve uma visita inusitada na porta de casa. O morador disse que estava assistindo televisão quando ouviu um barulho na porta da frente. Ao olhar pela porta de vidro, ele viu uma sombra se mexendo e não conseguiu identificar o que era. Pela câmera da campainha, ele descobriu que o visitante era, na verdade, um jacaré. Depois de alguns momentos na porta, o animal foi embora, atravessou o quintal e seguiu em direção a um lago próximo. O caso aconteceu na cidade de Land O'Lakes. Encontros como esse são comuns na Flórida, principalmente em bairros construídos perto de lagos e áreas alagadas, onde os jacarés vivem. E o presidente Donald Trump esteve no sul da Flórida no fim de semana para lançar uma nova coalizão contra os cartéis de drogas. No evento, entre outras declarações, Trump disse que não tinha tempo para aprender o idioma dos líderes latino-americanos. O presidente Donald Trump recebeu líderes latino-americanos em Doral, na Flórida, no sábado, para anunciar a formação de uma coalizão militar contra os cartéis de drogas. The heart of our agreement is a commitment to using lethal military force to destroy the sinister cartels and terrorist networks once and for all. We'll get rid of them. Pelo menos 12 líderes das Américas Central e do Sul, além do Caribe, participaram do que foi chamado de Cúpula Escudo das Américas, convocada por Trump, que assinou uma proclamação lançando a coalizão. A ex-secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, que acabou de ser demitida por Trump após críticas crescentes do Congresso, também esteve presente. Atualmente, ela atua como enviada especial do Escudo das Américas. No evento, Trump citou cartéis de drogas como uma das principais razões para aumentar o envolvimento da administração na América Latina, pressionando a Venezuela nos últimos meses e capturando o presidente Nicolás Maduro em janeiro. A administração Trump também aprofundou o envolvimento direto na região ao endurecer a aplicação do embargo americano de décadas a Cuba. O presidente americano ainda disse que Cuba quer fazer um acordo com os Estados Unidos e está negociando com ele e o secretário de Estado, Marco Rubio. Cuba's at the end of the line. They're very much at the end of the line. They have no money, they have no oil. A cúpula de sábado também deu a Trump a chance de projetar força mais perto de casa, mesmo enquanto o conflito no Oriente Médio continua, com os preços do petróleo e gás subindo nos Estados Unidos. E isso ocorreu antes das negociações que aconteceram ainda este mês entre Trump e o presidente chinês Xi Jinping. O governo Trump espera aproximar a América Latina de Washington após anos de crescente comércio, empréstimos e investimentos em infraestruturas chineses na região. E uma câmera de segurança registrou um momento em que um pequeno avião caiu sobre 2 casas em Phoenix, no Arizona. 3 pessoas ficaram feridas. Segundo a FAA, a aeronave apresentou problema no motor enquanto tentava retornar ao aeroporto Deer Valley. No próximo bloco, motoristas nos Estados Unidos já sentem no bolso o aumento da gasolina. A alta acontece em meio à tensão crescente entre Washington e o Irã.
você merece o melhor na sua mesa. Conheça a Cortes Famous. Carnes e embutidos premium feitos com qualidade, tradição e um sabor que faz toda a diferença. De linguiças artesanais a chorizos defumados, cada produto é preparado com cuidado para transformar seu churrasco, seu almoço ou qualquer momento especial em uma experiência inesquecível. Cortes Famous, sabor autêntico, ingredientes selecionados e a confiança que sua família merece. Experimente hoje mesmo. Ei, Worcester! Quer pagar menos nas compras da semana? Então venha agora para o Seabra Foods Worcester. Aqui tem preço baixo de verdade. Ofertas fortes em frutas e verduras fresquinhas, carnes com preços imbatíveis no açougue completo e padaria com produtos feitos todos os dias. Compare os preços e veja seu dinheiro render mais. Não jogue dinheiro fora pagando caro. Seabra Foods Worcester. Ofertas reais e economia todo dia. Corra e aproveite! Veja agora um giro de notícias do Brasil. O chanceler Mauro Vieira ligou para o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, tentando evitar que Washington classifique o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Diplomatas brasileiros temem que essa decisão abra caminho para ações militares dos Estados Unidos na região, sob o argumento de combate ao narcotráfico. A proposta defendida por Rubio já estaria avançada e pode chegar ao Congresso norte-americano nos próximos dias. O escritório Bassi de Moraes, ligado à esposa do ministro Alexandre de Moraes, divulgou nota afirmando que nunca atuou em processos no Supremo Tribunal Federal. A banca prestou consultoria ao Banco Master entre 2024 e 2025, com processos e reuniões sobre compliance e gestão interna. O escritório também disse que não conduziu nenhuma causa do banco no STF. Em Brasília, Lula recebeu o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, reforçando a parceria entre os dois países e o BRICS. Durante a cerimônia, Lula fez um alerta e disse que o Brasil e os países do Sul global precisam se preparar para a própria defesa diante do aumento dos conflitos no mundo. Aqui, presidente Ramaphosa, uma coisa importante. Aqui na América do Sul, nós nos colocamos como uma região de paz. Aqui ninguém tem bomba nuclear, aqui ninguém tem bomba atômica, aqui os nossos drones é para agricultura, para ciência e tecnologia e não para guerra. Então, nós pensamos em defesa como dissuasão. Mas eu não sei se o companheiro Ramaphosa percebe que se a gente não se preparar na questão de defesa, qualquer dia alguém invade a gente. Então, essa é uma coisa que o Brasil tem necessidade similar à necessidade da África do Sul. E que, portanto, nós precisamos juntar o nosso potencial e ver o que a gente pode produzir junto, construir junto. Não precisamos ficar comprando dos senhores das armas. Nós poderemos produzir. O que precisa é nós nos convencermos que ninguém vai ajudar a gente, a não ser nós mesmos. Então, essa área da defesa é uma área extremamente importante, companheiro Ramaphosa, para a gente trabalhar junto. Motoristas nos Estados Unidos estão sentindo no bolso o aumento do preço da gasolina em meio à escalada do conflito com o Irã. So it's $77, and that wasn't even the full tank. Yeah, it just seems like a lot. It's very sad every time I have to pay for that. I used to have a van that was half electric, so I could plug it in and then use the gas too. They got plenty in stock, but you know, the way it works is when you get more gas, you have to pay the extra money for it. So they stick it to us first and then get the money later. No, I'm not surprised because right now we've got a war going on and we've got tariffs, so no, nothing surprises me.
E as bolsas europeias caíram para o menor nível em mais de 2 anos nesta segunda-feira. O motivo é a escalada da guerra entre os Estados Unidos, Israel e Irã. De companhias aéreas a bancos, as ações globais voltaram a cair na segunda-feira, com a guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, sem mostrar sinais de desaceleração. Os papéis europeus, especificamente, caíram para seu nível mais baixo em mais de 2 meses, com a disparada dos preços do petróleo agravando as preocupações com a inflação. O índice de referência pan-europeu caiu pelo 3º pregão consecutivo, recuando 2,3% no início das negociações. O indicador acumulou queda de 5,5% na semana passada, registrando seu pior desempenho semanal em quase 1 ano. Na manhã de segunda na Europa, os preços do petróleo recuaram das máximas anteriores, mas ainda acumulavam alta de mais de 15%, em níveis não vistos desde meados de 2022. Isso ocorre enquanto alguns grandes produtores cortam a oferta e o mercado é tomado pelo temor de prolongadas interrupções no transporte marítimo. Os preços futuros do petróleo Brent subiam mais de 16% no início das negociações, caminhando para o maior salto já registrado em um único dia. Já no setor aéreo, os papéis das companhias Lufthansa e Air France KLM recuaram 3,9% e 5,2%, respectivamente. Por outro lado, a alta nos preços do petróleo impulsionou as ações do setor de energia e defesa. No Dia Internacional da Mulher, protestos tomaram as ruas de cidades como Santiago, Istambul, Madrid, Atenas, Kiev, México e São Paulo. Mulheres pediram igualdade, denunciaram a violência de gênero e lembraram vítimas de feminicídio. Seja em Santiago, Istambul, Madrid, Atenas ou Kiev, com marchas de protesto, mulheres ao redor do mundo se manifestaram por igualdade de gênero. No Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, elas se mobilizaram em defesa de seus direitos. Hoje, mais do que nunca, precisamos lutar para não perder os direitos que conquistamos. Precisamos dizer com clareza o que está em jogo. Na capital ucraniana, Kiev, elas exigiram direitos iguais e respeito pelas soldados em meio à guerra em curso contra a Rússia. Estou aqui para garantir que as condições para as mulheres nas Forças Armadas sejam absolutamente iguais e protegidas, porque elas defendem nossas vidas. Meus filhos estão vivos graças aos nossos militares. Por isso, para mim, também é um dever proteger as mulheres nas Forças Armadas. No México e no Brasil, manifestantes lembraram, com ações simbólicas, mulheres que foram vítimas de violência. Mais de 5.000 mulheres foram mortas, mas apenas cerca de 600 desses casos foram oficialmente classificados como feminicídios, segundo o Sistema Nacional de Segurança Pública. Estamos aqui para honrar seus nomes, não esquecer suas histórias e dizer às suas famílias que estamos ao lado delas e que vamos lutar por justiça junto com elas. Em São Paulo, calçados foram colocados em homenagem às vítimas dessa violência. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais de 1.500 feminicídios foram registrados no Brasil em 2025. No estado de São Paulo, o número subiu de 136 em 2021 para 270 no ano passado. E as eleições legislativas da Colômbia deixaram um recado claro. O país está politicamente dividido. Nenhum partido conseguiu maioria no Congresso. As eleições legislativas da Colômbia, realizadas no domingo, resultaram em um Congresso totalmente dividido. As contagens preliminares indicavam que o Centro Democrático de direita do ex-presidente Álvaro Uribe e o Pacto Histórico de esquerda do presidente Gustavo Petro estavam a caminho de conquistar os maiores blocos no Senado e na Câmara. No entanto, ambos os partidos ficaram aquém de uma maioria absoluta, em um pleito marcado pela baixa participação dos eleitores e que ressalta o cenário político cada vez mais fragmentado do país. Outras legendas tradicionais também devem garantir representação. Analistas já previam que os votos seriam divididos entre cerca de 2 dezenas de partidos, o que provavelmente obrigará o próximo presidente a formar um governo de coalizão. Os eleitores também escolheram candidatos para a corrida presidencial de maio.
a senadora Paloma Valência venceu as primárias da direita. O aliado de Petro, Roy Barreras, emergiu como o escolhido da esquerda. E Cláudia Lopes, ex-prefeita de Bogotá, venceu o pleito centrista. Eles enfrentarão outros candidatos que não participaram de primárias e concorrerão diretamente no primeiro turno. Mais de 41 milhões de colombianos estavam aptos a votar. No entanto, a abstenção superou os 50%. No geral, as eleições foram pacíficas, com forte esquema de segurança implantado em mais de 13 mil sessões eleitorais. Antes da eleição, o presidente Petro havia levantado preocupações sobre o software de contagem de votos, mas as autoridades eleitorais insistiram que o processo era transparente e aberto à verificação. O chefe de segurança do México, Omar Garcia Harfuch, ajudou a comandar a operação que matou o narcotraficante El Mencho. A vitória teve um peso pessoal. Em 2020, Harfuch sobreviveu a um atentado com mais de 400 tiros atribuído ao cartel. O homem que ajudou a liderar a operação que matou o líder traficante mexicano, El Mencho, teve a própria vida transformada em 2020, quando homens armados disfarçados de trabalhadores de obras viárias metralharam seu veículo com mais de 400 tiros. Omar Garcia Harfuch, agora com 44 anos e chefe da segurança do país, sobreviveu ao ataque. 2 de seus guarda-costas e um transeunte perderam a vida. Desde então, Garcia Harfuch vive entre prédios de escritórios fortificados. Garcia Harfuch se recusou a comentar para esta reportagem. O relato se baseia em entrevistas com amigos, colegas e especialistas em segurança. 2 fontes que trabalharam com Garcia Harfuch dizem que sua combinação de herança policial e militar o coloca em uma posição única para servir como secretário de Segurança e Proteção Cidadã da presidente do México. Garcia Harfuch emergiu como a peça central para os Estados Unidos na colaboração de segurança com o México, enquanto o presidente norte-americano, Donald Trump, continua a aumentar a pressão por um combate mais duro aos cartéis. Garcia Harfuch é creditado por liderar uma abordagem mais agressiva, e a morte de El Mencho elevou seu perfil a ponto de colocá-lo entre os nomes cotados para a presidência em 2030, quando termina o mandato de Sheinbaum. Enquanto isso, pessoas próximas ao secretário dizem que é improvável que ele baixe a guarda agora que El Mencho se foi. A morte do líder do cartel desencadeou uma onda de violência em todo o México, que matou 25 integrantes da Guarda Nacional e pode alimentar disputas mortais à medida que facções rivais de cartéis lutam por domínio. E uma última notícia: o presidente Donald Trump diz que a guerra com o Irã está praticamente concluída. Hoje, pela tarde, a jornalista da CBS News, Yeja Jiang, publicou na rede social uma entrevista que ela fez com Donald Trump agora há pouco. Vou abrir aspas para o Donald Trump. Ele diz: acho que a guerra está praticamente concluída. Eles, o Irã, não tem marinha, não tem comunicações, não tem força aérea. Fecha aspas, disse Trump à correspondente da CBS News na Casa Branca. Amanhã, nos nossos telejornais, vamos trazer todos os detalhes desta declaração. E essa edição do Brasil News fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e tenham todos uma boa noite.